E agora é o nosso bate-papo, gente. Olha, muita gente escolhe a profissão de odontologia, né? A profissional na área da odontologia é o dentista. E todos nós, desde pequenininhos até a nossa última idade aí, a gente precisa de um dentista. A gente precisa, porque a saúde começa pela boca, gente. Só que a gente vai falar um pouquinho nessa profissão, das mudanças dos últimos anos. Por que escolher essa profissão? A gente tem esse curso aqui na cidade. E eu convidei para bater um papo muito legal com a gente o Fernando Scaff, cirurgião dentista, graduado em gestão e vai falar com a gente. Fernando, doutor Fernando, que bom tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Cécio. O prazer é todo meu falar um pouco sobre essa linda profissão que é a odontologia, né? Quem começa tem realmente um amor muito grande por ela. Já esteve aqui no nosso frio, né, doutor Fernando? Já estive aí sim. Imagino como que deve estar hoje, né, ainda. Quando você veio aqui, tava tipo 5 graus, assim? Não, eu peguei uma época boa. Eu fui mais para novembro, se não me engano, eu acho, outubro, novembro. Tava uma temperatura boa. Eu sou de Londrina, né? Sim. E aqui tá um frio, hoje tá pegando também, né? Deve estar 15 graus aí, né? Hoje agora tá 10 graus. Oh, então tá pra vocês muito frio mesmo. Mas aí é mais gelado, né? Olha, vou dizer que eu gosto, doutor Fernando, e as pessoas, é o gosto, né? Sim. Eu sofro bullying, assim, quando as pessoas falam, vai dormir na neve, então eu falo, gente, eu gosto. Agora, doutor Fernando, justamente isso, gosto é gosto. E quando a gente se apaixona pela nossa profissão, é algo que nos deixa feliz o resto da vida. Como é que o doutor Fernando escolheu a profissão? Ou foi por acaso? É de família? Como é que é essa história? Na realidade é de família, né? O meu irmão, ele era dentista, né? Hoje ele é falecido, mas ele fazia odontologia e ele chegava em casa com aqueles modelos, aqueles moldes, e aquilo começou a me prender, eu comecei a gostar, comecei a olhar. E daí, quando eu resolver fazer a faculdade, eu fazia faculdade, eu ia no consultório dele, ele atendia também no posto de saúde aqui, eu ia no posto de saúde, via ele atender, e aí a gente fala que daí picou, né? Aí a gente foi de casa, a abelhinha picou, e daí a gente não largou mais, né? Fiquei muito grande pela profissão. Verdade. E quando eu digo a saúde começa pela boca, eu não estou errada, né, doutor? De forma nenhuma. A coisa mais importante é isso. Hoje, a odontologia mudou em vários aspectos, né? E esse é um dos pontos principais. Porque antigamente, falava odontologia, você falava exclusivamente em dente, né? Não, Sim. somente os dentes. Sim. Hoje mudou demais, né? Não vamos nem falar do ponto que está a harmonização, como mudou, a aplicação de botox, tudo que tem feito. Mas, para você ter uma ideia, nós somos responsáveis aqui na clínica, nós fazemos também a odontologia do esporte. É uma das várias áreas nossas aqui. O que é a odontologia do esporte? Então, a gente atende o time do Londrina Esporte Clube, o time de futebol do salão, o time de basquete, time de handebol. Por quê? Você tem, se você tiver uma infecção dentária, você já deve ter ouvido falar que a infecção ela vai para a corrente sanguínea e às vezes a pessoa pode ir para o coração, pode ter, não sei se já ouviu falar em endocardite bacteriana. Sim. É um dos problemas que pode ter. Então essa bactéria, ela cai na corrente sanguínea, ela pode ir para o coração, ela pode ir para o cérebro e ela pode também ir para o músculo do atleta. Isso causa ele causa uma lesão no músculo, ele não consegue ter uma recuperação de uma lesão muscular baseado nisso, nessa infecção dentária. Então, a gente trata o dente para que ele tenha uma recuperação muscular. É meio maluco, né? Mas recuperação muscular? Exatamente, porque ele tem uma lesão, ele pode ter uma lesão muscular e daí ele tem infecção também no dente. Essa infecção vai junto lá para o músculo. Então, se você não cuidar da infecção que está no dente, ele acaba indo e não recupera o músculo do atleta. Então, é muito mais do que somente boca, somente dente, né? Aumentou demais. É muito mais. E esse mês, doutor Fernando, a gente tem o mês Maio Vermelho, que é o mês de combate ao câncer bucal. Sim. E aí, claro que é importante a gente se olhar no espelho, né, observar o que temos na boca, mas a frequência
no dentista, ela é muito importante, porque vocês detectam muito mais rápido que a gente. Importantíssimo, exatamente, você pode ter uma lesão que pode chegar a se tornar, então tudo, infelizmente essa doença é tão triste, né, mas se ela é diagnosticada precocemente, a gente consegue ter uma recuperação muito boa, né, e realmente às vezes curar. Então, quanto mais cedo você pegar uma lesãozinha na boca, às vezes prótese machucando, alguma coisa que esteja incomodando, isso pode se agravar e transformar numa lesão. Pegamos o início, a gente consegue tratar e resolver o problema. É verdade, e como o doutor disse, muita coisa mudou e a gente vai falar disso já, mas antes eu quero fazer uma observação. Doutor Fernando, as pessoas dizem que tem o páreo duro ali entre a crise renal e a dor de dente. Acho que, eu já tive a crise renal e nunca tive a dor de dente, mas diz que a dor de dente, as pessoas chegam desesperadas mesmo, a vontade é de arrancar o dente que dói. Ele é dor. Eu, graças a Deus, nunca tive essas dores aí. Mas já tive do rim, então. Eu já atendi paciente com muita dor, né? Ele vem que não consegue encostar. Realmente é uma dor muito, muito forte. E quando você faz o tratamento, o alívio é nítido, né? A pessoa parece que tirou com a mão, assim, quando você faz o tratamento. Então, para não passar por isso, o que tem que fazer? Eu costumo falar o seguinte: tem muitos pacientes também que falam, nossa, eu tenho medo de dentista, eu morro de medo, e daí não vem porque tenho medo. Mas o que acontece? Como você pode recuperar isso? Você indo mais vezes ao dentista. Sim. Você fazendo a revisão com 6 meses. Porque se você demorar para ir, o seu problema vai se agravar, você vai ter que fazer mais procedimentos, mais tempo de cadeira, mais, às vezes, anestesias. Então, tudo é pior. Se você tratou e vai cada 6 meses, você vai fazer uma limpeza, vai cuidar, e é muito mais tranquilo o tratamento, né? E não esquecer, claro, da limpeza diária, né? O fio dental é tão importante, as pessoas não gostam de passar o fio dental, mas ele é muito importante, né, doutor Fernando? Sim, ele limpa onde a escova não alcança, né? Então isso é importantíssimo. Então, você fazendo a higienização correta, escovas corretas, o fio dental, fazendo bochechos e frequência ao dentista, você vai, com certeza, pode ser muito difícil de acontecer algum problema com você. Só se você tiver uma fratura, uma queda, alguma coisa, você tem algum problema. Mas senão você vai passar tranquilamente com a odontologia, né? Verdade. Agora, doutor Fernando, a odontologia teve muitas mudanças nesses últimos anos. Parece que antigamente eu ia ao dentista para arrancar o dente, ponto. Não é assim, é muito mais do que isso, é muito grande o estudo que essa área tem anualmente. Mas qual foi a mudança que a gente pode apontar dos últimos anos, as últimas? Eu diria para você que nós temos mudanças em 2 aspectos aí. Um aspecto que é nítido, que todos vemos, né, ou até os pacientes, é a questão da mudança de procedimentos, de materiais, o avanço técnico mesmo, né? Então, antigamente, você tinha aquelas extrações de amálgama, aquelas escuras, pretas, que iam escurecendo. Hoje você já tem as resinas, né, de alta performance, de alta resistência, que substituem aquilo lá. A parte de clareamento, de estética, de implantes dentários. Então, a parte técnica alterou muito, né? Mas, para os profissionais de odontologia, mudou muito também a parte de gestão. Hoje, se você não tiver um mínimo de gestão, você não vai conseguir tocar o seu consultório. Até porque, o que eu falo muito é o seguinte, o consultório hoje é uma empresa, certo? Você não pode simplesmente montar a sua clínica, pôr as cadeiras e ficar, entre aspas, esperando o paciente bater na sua porta. Esse é um dos problemas. Você tem que fazer toda uma gestão. Começa bem antes de você montar o consultório, né? É aonde você vai montar, qual é o teu público, qual é o teu nicho, quem você quer atender. Não existe um público certo e errado, né? Tem pessoas que tratam um pessoal um pouco mais simples, um pessoal de mais alto padrão, poder de maior. Não existe o certo e errado. Existe sim você saber escolher o seu nicho e trabalhar nele. Se você permitir, como a gente começa a falar, eu lembro como foi antigamente, como começou. Hoje eu tenho mais de 30 anos de formado. E antigamente a odontologia, como que ela funcionava? Você se formava em odontologia e o número de profissionais não era tão grande. Então você montava o consultório e você tinha um fluxo legal de pacientes, né? E os pacientes fiéis, né? Porque você vai aonde? Eu vou no doutor tal, eu vou na doutora tal. A gente tinha igual pediatra.
né? Aquela única pessoa, é verdade. Exatamente. E daí o que acontecia? Alguns desses profissionais se especializavam. Então eles faziam, por exemplo, vou especializar em ortodontia, que é aparelho. Que foi, acho que o primeiro, assim, grande boom, né? Foram os aparelhos. Acho que foi a grande revolução da época, né? Exatamente, né? E você vê, na época era tudo cobrado em dólares, hoje já está bem mais acessível, caríssimo, né? Sim. E daí esse profissional se especializava em alguma das especialidades, ou ortodontia, ou endodontia, tratamento canal. E quem que eram os clientes, vamos dizer assim, desses dentistas especialistas? Eram os próprios companheiros de profissão, os dentistas, que faziam clínico geral. Então, o dentista que era clínico geral, ele fazia um tratamento e esse paciente precisava colocar um aparelho. Ele encaminhava para o especialista, esse especialista fazia o tratamento do aparelho e devolvia esse cliente para o primeiro paciente. Hoje não tem como você fazer isso. Se você, numa clínica, você tem que ter todas as especialidades. Então, aí foi uma das coisas que mudou. Onde você vai montar, e outra coisa, como você vai fazer a gestão da sua empresa, né? Porque ela é uma empresa. Outra relevância que eu faço é com relação ao consultório. Então, você monta lá o consultório do Dr. João, né? Então, quando o Dr. João monta o consultório dele, o paciente procura quem? Ele vai procurar o Dr. João, concorda comigo? Mas o Dr. João, ele tem quer pegar umas férias, ou infelizmente ele fica doente, ou algum problema, tem que se ausentar. Como que ele faz com aquele consultório do Dr. João? Se ele colocar o Dr. Carlos lá, o paciente aceita ser atendido pelo Dr. Carlos? Será que ele vai? Sim. E daí nós vamos mais longe ainda. Quando ele resolver se aposentar, ele resolve parar a profissão. Quanto que vale esse consultório do Dr. João sem o Dr. João, né? Então, você percebe que a coisa é muito mais ampla do que simplesmente um consultório odontológico. E aí, né? A importância da gestão, então, para a odontologia. Lógico, hoje mudou demais. Hoje você tem, com o avanço de grandes clínicas, hoje mudou muito, né? Então você tem que exatamente se profissionalizar. Eu trabalho muito isso, eu estive nessa palestra aí, na cidade de vocês, Guarapuava, e daí o que aconteceu? O que eu mostro muito para eles é isso. A parte técnica, importantíssima. Você não pode nunca abandonar a parte técnica. Faça o que você quer fazer, especialidade que você quer fazer, seja ortodontia, prótese, implante, isso é muito legal. Mas faça com excelência, né? Com excelência, perfeito. Claro. Isso é o que eu sempre falo. Faça perfeitamente, faça uma especialização legal, isso é muito importante para você saber analisar o seu caso, saber como resolver, mas você tem que saber gestão também. Você não pode mais viver. Eu vejo muitos dentistas que eles falam, eu vou fazer ortodontia, mas não está dando resultado, agora eu vou fazer implantodontia, não, agora eu vou fazer prótese, agora eu vou ganhar dinheiro. Ele começa a se especializar muito tecnicamente, mas se não tem paciente, se não tem a gestão, quanto que custa a hora clínica dele, quanto que ele pode fazer, quanto que os custos dele do consultório, o que ele pode melhorar, o que ele pode realmente investir, o que está dando resultado. Então é muito mais do que simplesmente a cadeira. O dentista hoje ele tem que sair do mocho. O mocho é aquele banquinho que o dentista senta para atender, né? Sim. Então ele tem muito mais, ele tem que sair do mocho, ele tem que olhar para fora da caixa mesmo. Senão ele vai ter muitas dificuldades hoje em dia, né? Doutor, e o pessoal, quer dizer, o atendimento, é claro que a excelência em primeiro lugar, né? Um bom dentista é tudo, o que vai ser certeiro no tratamento individual, ok. Mas eu já vi muita gente reclamar do atendimento do dentista, por exemplo. Poxa, vai se tratar de um assunto tão sério, como diz, o dentista não precisa ser meu melhor amigo, mas ele precisa me tratar com carinho. Isso é importante também, doutor Fernando? Importantíssimo, né? Eu chamo isso de relacionamento. Você tem que ter relacionamento com o cliente. Você tem que falar e escutar. Por que ele está lá? Por que ele foi no teu consultório? Quais são as queixas dele e qual a expectativa dele, né? E ele tá entregando algo que ele tem muito medo, que é a boca na sua mão. Tem que ter cuidado. Isso, exatamente. Né? E muitas vezes você tem que saber qual a expectativa e saber se é possível alcançar o que ele está querendo, né? Você tem que explicar para ele o que hoje a odontologia tecnicamente avançou muito, mas o que ele quer é possível, isso vai ser bom para ele, quais são as alternativas, o que é possível de ser feito. E o relacionamento, você está tratando de uma pessoa, gente, né? As pessoas têm medo, outras são mais tranquilas, outras têm pavor de dentista, a gente sabe que isso acontece muito. Então, o relacionamento é importantíssimo. E começa
não só pelo dentista, viu, Sense? Como que você é atendido numa clínica? Já lá na recepção. Exatamente. Né? Como que está a recepção? Você está sendo bem atendido? Como que é auxiliar? Como que é a secretária? Como que a recepcionista atende esse paciente teu? Porque começa tudo daí. Eu tive uma época, uma auxiliar, que ela trabalhou comigo, e ela veio de uma clínica que a clínica falava que ela não podia falar com os pacientes, ela tinha que fazer o trabalho dela. Meu Deus. Não, parece brincadeira, mas eu falei, que é isso, gente? Tem eu já que não ia conversar. frequentar essa clínica dessa moça aí. Você acredita? Eu gosto de ter sorriso, de ser bem atendida. Né? Mas não é você, todos Claro. gostam. Quem que não gosta de ser bem atendido? Não é? Né? De conversar, de ser bem atendido, bater um papo, de ter relacionamento, né? Sim. A gente, graças a Deus, a gente consegue bater bem isso aqui. Legal. E os pacientes vêm e conversam, e batem papo, e às vezes a gente recebe mimos. É aí que mostra que a gente está no caminho certo, né? É verdade. Legal. É verdade. Agora, para a gente encerrar, outras especialidades, elas são importantes também para o crescimento profissional do dentista, doutor? Com certeza, você tem que saber, é aquilo que eu falei, a gestão é importantíssima. Sim, por isso tem que saber quem colocar por perto também. Exatamente, mas na realidade elas duas se completam. Sim. Não adianta você pôr um bom gestor, você saber tudo que funciona, mas você não ter um especialista bem tecnicamente, aquele cara que atende bem, que faz um serviço de qualidade, um trabalho de qualidade. E daí entra a questão das especializações técnicas mesmo, né? Então, elas se completam. Um especialista, ele tem que fazer um curso de qualidade, ele tem que saber fazer o procedimento correto, seja cirurgia, seja reabilitação com lente de contato, ele tem que saber prestar um serviço de excelência. E daí, com ele tendo um serviço de excelência, se completa com a gestão do negócio dele, né? Como eu falei, consultório hoje é um negócio, é uma empresa. Eu faço uma outra observação, não somente de clínicas particulares, né, doutor Fernando? Você chegar num posto de saúde e ter o carinho do dentista ali, ele já vira referência. Sim, sim. Né? Já tive Lógico. muitas experiências com a minha filha aqui em Guarapuava, de ter que levá-la na emergência de um posto de saúde e ter aquele carinho da dentista, de deixar minha filha muito mais calma do que eu pude deixá-la, com todo o carinho. Então, assim, é bacana você chegar num posto de saúde e ser bem atendido também. Exatamente. Né? E para o profissional isso faz bem demais. Claro né? que faz. Com certeza esse profissional trabalha com amor pela profissão e o sucesso dele está garantido. Eu acho que o segredo está aí, doutor Fernando, Exatamente. é o amor pela profissão. É isso né? daí. Quando Com você certeza. está no caminho certo, você faz o que você ama, não tem como você... Claro que dias ruins todo mundo tem, mas não fica aquela fama do doutor ser mal educado. Exatamente, é bem isso. Que bacana. Doutor Fernando, onde encontramos a sua clínica, o seu trabalho aí em Londrina? Sabe, tem muita gente que vai sempre a Londrina aqui na nossa cidade, e eu tenho parentes aí em Londrina, adoro essa cidade também. Conta pra gente como te encontrar aí, como encontrá-los na rede social. Nós estamos na Eficiência Odonto. É para procurar Eficiência Odonto, já vai ter acesso a Eficiência Odontologia, eficienciaodonto.com.br. Eficiência com 2 Fs, tá? Eficiência, isso. Eficiência, isso. Odonto.com.br e Eficiência Odonto também, são nas redes sociais, ele vai acessar facilmente lá. E será um prazer bater um papo com a gente tem um projeto muito bom para recém-formados, um projeto muito bom para aqueles dentistas que estão ali há 3, 4, 5 anos, estão tendo um pouco de dificuldade. Vale a pena conhecer nosso trabalho. Tenho certeza que vai ser... A minha ideia desse projeto foi transformar o dentista num gestor que ele possa realmente ter sucesso na profissão. Que talvez ele não tenha olhado por esse ângulo, né? Exatamente. Não, são novidades, é normal. Né? A gente é voltado bem na parte técnica. A própria universidades hoje não tem toda essa parte de gestão ainda. Algumas já estão adiantadas, outras não. Mas é um diferencial muito grande isso que o nosso projeto oferece aqui na Eficiência. Vale a pena conhecer. Muito bom trazê-lo aqui, batendo esse papo, já que, como eu disse, nós temos odontologia na nossa cidade. E muito bom ter falado contigo, doutor Fernando Scaff. Uma excelente quarta-feira, mais quentinha aí para você do que para mim. Isso aí, excelente, mas foi um prazer muito grande, muito obrigado, foi um bate-papo muito gostoso. Bacana, obrigada doutor, até mais. Obrigado. Tchau.